Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você agora. Que a presença dele alcance a sua vida, acalme seus pensamentos, renove sua esperança e fortaleça sua fé para enfrentar este dia com paz e confiança. Vamos continuar juntos essa corrente de oração e fé, levando a palavra de Deus a muitos corações. E nos comentários escreva: Deus limpa meu ambiente hoje. Há momentos em que o coração começa a pesar, sem que saibamos explicar. Pensamentos que não edificam, companhias que nos afastam da paz, decisões influenciadas por vozes que não procedem de Deus. E então, quase em silêncio, nasce um clamor profundo. Pai, afasta de mim toda influência negativa. Talvez você esteja vivendo uma fase assim. Percebe mudanças no seu interior, sente que algo tem roubado sua alegria, sua pureza de intenção, sua firmeza na fé. Não se trata apenas de pessoas, mas de ambientes, palavras, sugestões, ideias que pouco a pouco vão moldando a mente. E a Escritura adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. O problema é sutil, mas real. A solução também é espiritual. Aproximemo-nos com reverência. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que somos frágeis, somos influenciáveis, somos afetados pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que permitimos entrar em nosso coração. Tu és puro, Tu és luz, e em Ti não há treva alguma. Guarda-nos, Senhor. Para compreender a força das influências e o poder da escolha, voltemos ao princípio da história humana. No jardim do Éden, Adão e Eva viviam em comunhão direta com Deus. O ambiente era perfeito, a presença do Senhor era constante, não havia dor, nem medo, nem culpa. Contudo, mesmo em um cenário de pureza, uma voz diferente começou a sussurrar. A serpente aproximou-se de Eva e questionou a palavra de Deus. Não negou diretamente no início, apenas lançou dúvida. Foi assim que Deus disse? O problema começou com uma pequena distorção. A solução que Deus já havia dado era clara: obedecer ao que fora ordenado. Mas a influência negativa operou através da sugestão, da curiosidade, da promessa de algo aparentemente melhor. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou e comeu. Deu também a Adão. E naquele momento, a comunhão foi rompida. A vergonha entrou, o medo surgiu, a harmonia se quebrou. Uma única influência, aceita sem vigilância, alterou o curso da humanidade. Essa narrativa não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. A influência negativa raramente se apresenta como destruição imediata. Ela surge como proposta atraente, como conselho aparentemente inofensivo, como caminho alternativo que promete vantagem rápida. O problema é que, quando a voz que seguimos não está alinhada com Deus, o resultado inevitavelmente nos afasta da paz. Séculos depois, vemos outro exemplo marcante. O rei Salomão, filho de Davi, começou seu reinado com humildade. Pediu sabedoria ao Senhor e recebeu mais do que pediu. Tornou-se conhecido por discernimento e prosperidade. Israel viveu tempos de estabilidade. A solução para governar bem estava na comunhão constante com Deus. Entretanto, com o passar dos anos, Salomão começou a estabelecer alianças que comprometeram sua fidelidade. Casou-se com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. A Escritura declara que, quando envelheceu, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O problema não foi apenas político, foi espiritual. A influência constante moldou o interior do rei. O homem que edificou o templo começou a tolerar altares estranhos. O coração antes inteiro tornou-se dividido,
e Deus declarou que o reino seria rasgado após sua morte. A influência negativa não destruiu Salomão em um único dia, mas corroeu sua fidelidade gradualmente. Essa história revela um princípio solene. Não basta começar bem, é necessário permanecer vigilante. Não basta ter sabedoria inicial, é preciso proteger o coração continuamente. Como está escrito nos Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez hoje você esteja cercado por opiniões que enfraquecem sua fé. Talvez haja amizades que zombam da santidade. Talvez existam conteúdos que alimentam pensamentos impuros. Talvez decisões estejam sendo tomadas sob pressão externa. O problema pode parecer pequeno, mas suas consequências são profundas. A solução começa com discernimento. Jesus, no deserto, enfrentou a tentação diretamente. O inimigo citou até mesmo a Escritura de forma distorcida, mas Cristo respondeu com a palavra correta, no contexto correto. Ele não dialogou com a mentira. Ele afirmou a verdade. Ele escolheu obedecer ao Pai. Isso nos ensina que a proteção contra influências negativas não está apenas em se afastar fisicamente, mas em fortalecer espiritualmente. Quando a mente está cheia da palavra, há menos espaço para engano. Quando o coração está rendido ao Espírito, há maior sensibilidade ao erro. O apóstolo Paulo exortou os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. O problema é a pressão constante para se moldar aos padrões contrários a Deus. A solução é permitir que a mente seja renovada pela verdade. Há também momentos em que precisamos tomar decisões difíceis. Abraão, ao perceber conflitos entre seus pastores e os de Ló, decidiu separar-se para evitar contenda. Não houve ódio, mas houve discernimento. Às vezes, afastar-se é necessário para preservar a paz. Contudo, não se trata apenas de afastar pessoas, mas de vigiar pensamentos. Influências podem vir através de lembranças, ressentimentos, desejos desordenados. A oração do salmista deve tornar-se nossa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez você tenha percebido que certas conversas o afastam da pureza. Talvez ambientes específicos gerem inquietação espiritual. Talvez hábitos silenciosos estejam enfraquecendo sua comunhão. Reconhecer o problema já é parte da solução. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente as influências ao nosso redor, exige humildade. Nem sempre vemos imediatamente o perigo. Por isso precisamos da direção do Espírito Santo. Ele convence, alerta, orienta. Se houve quedas, há graça. Se houve escolhas equivocadas, há perdão. A influência negativa pode ter causado danos, mas o arrependimento abre caminho para a restauração. O filho pródigo foi influenciado por desejos de autonomia e prazer imediato. Afastou-se da casa do pai. Experimentou escassez, mas quando caiu em si, decidiu voltar. O problema foi a sedução da liberdade sem responsabilidade. A solução foi retornar ao pai. Hoje, talvez o seu clamor seja semelhante. Pai, afasta de mim aquilo que me afasta de ti. Esse pedido revela desejo de santidade, revela consciência de dependência, revela maturidade espiritual. Permanecer firme na fé exige escolhas diárias. Significa dizer não ao que parece fácil, mas compromete o espírito. Significa buscar companhias que edifiquem. Significa alimentar-se da palavra, mesmo quando a carne prefere distração. O Senhor promete em sua palavra que não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar, mas com a tentação proverá livramento. O problema nunca vem sem possibilidade de saída. A solução pode exigir coragem, mas sempre existe. Nesta hora,
Permita que o Espírito revele áreas que precisam de ajuste, não com condenação, mas com amor. Deus não expõe para humilhar, mas para curar. Ele não aponta fraquezas para destruir, mas para fortalecer. Se esta mensagem ecoa em seu interior, permaneça conosco. Prepare-se para um momento de entrega sincera. Examine seu coração diante do Senhor. Reconheça influências que precisam ser removidas. Decida confiar mais na voz de Deus do que em qualquer outra. Em instantes, nos colocaremos em oração, pedindo que o Pai nos guarde, nos purifique e nos conduza por caminhos seguros. Que Ele seja a influência mais forte em nossa vida. Que sua palavra molde nossos pensamentos, que sua presença seja nosso ambiente constante e que, ao final, possamos caminhar com leveza, sabendo que estamos guardados pela mão fiel daquele que nos chama de filhos.